Pessoal, eu sou romancista anônima e aí eu vim aqui pra me apresentar e falar que eu não vou mostrar minha identidade. Eu simplesmente vou fazer vídeos aleatórios pra postar no YouTube, porque é um passatempo meu. E eu me apelidei desse nome porque eu achei interessante e também combina muito com a minha anonimidade. Bem, outro dia eu li um livro que destruiu simplesmente com o meu coração e que simplesmente me identifiquei muito com a personagem principal, que eu simplesmente adorei. Eu devorei o livro, que é o Diário de Anne Frank. Muitas pessoas já leram, já falaram sobre o livro. Eu sei que já tá ficando até um pouco clichê, que nem a Culpa das Estrelas falar aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre o jeito que ele me tocou de verdade, assim, pessoalmente, não só sobre a história. Bem, a história, principalmente para as pessoas que não leram o livro e que acharam esse vídeo sem querer no YouTube. Esse livro é sobre uma garota judia que ela viveu durante o Holocausto. O Holocausto, pra quem não sabe, é assassinato em massa. Você mata muitas pessoas. Eu queria que pareça, eu fui explicar para um dos meus amigos. E ele não sabia o que era o Holocausto. Na verdade, dois. Eles são leitores também. E não sabiam o que era o Holocausto. Então, eu preciso explicar pra ninguém ficar confuso. Enfim. Diário de Anne Frank, que ela não sobreviveu. Isso você já sabe desde que você leia aqui, que já é uma filha da putice enorme, mas tudo bem. Diário de Anne Frank é a garota que viveu durante o Holocausto e é o único registro publicado e que fez sucesso. Devem ter milhares de registros, porque ela não deve ser a única pessoa que viveu durante essa época e só escreveu um diário, mas ela é que fez mais sucesso. E que, pra quem não sabe, teve duas edições. Uma que uma pessoa encontrou direto e já publicou direto. E teve outra edição que o pai dela tirou alguns pedaços. Isto é o livro inteiro, porque ele tirou os pedaços onde ela fala sobre sexualidade e família. E ela basicamente fala sobre família e sexualidade, como ela se sente em relação a isso. E como ela se sente em relação à guerra, coisas do gênero. Ele só deixou os pedaços da guerra. Então, o livro deste tamanho deixou pra ser virei carioca agora. Virou esse tamanho. É impressionante. E aí ninguém se interessou por esse diário. Eu não sei se alguém se interessou, mas eles chamam de edição A e edição B. E eles juntaram as duas edições. Quer dizer, refizeram a A, enfim, e chamaram de edição C. Tanto é que tá escrito aqui. Edição definitiva. Dá pra ver? Acho que sim. Edição definitiva. Então, e essa aqui é a edição definitiva, que ficou pra sempre. Já que o pai dela provavelmente já morreu, a mãe já morreu, a irmã já morreu, Boa Magia já morreu, todo mundo já morreu, até ela já morreu. Enfim. E é a história de uma garota judia que viveu durante o Holocausto, pela quarta vez que eu já falei. E ela conta algumas coisas, uns relatos. Tem coisas muito interessantes que ela fala, por exemplo. Deixa eu ver, eu anotei 2 páginas dela que eu achei muito interessantes. Aqui, ó, um trechinho dela falou assim. É uma parte que ela fala assim que eu particularmente adorei esse trecho. Eu até tirei foto da página pra eu nunca esquecer esse trecho. Que é: nesses momentos não penso no infortúnio, e sim na beleza que permanece. É nisso que eu e mamãe somos muito diferentes. Seu conselho diante da melancolia é: pense em todo o sofrimento que há no mundo e agradeça por não fazer parte dele. Meu conselho é: saia, vá para o campo, aproveite o sol e tudo que a natureza tem para oferecer. Saia e tenta recapturar a felicidade que há dentro de você. Pense na beleza que há em você e em tudo ao seu redor e seja feliz. Não acho que o conselho de mamãe possa ser bom. Por que você deveria fazer caso se tornasse parte do sofrimento? Ficaria totalmente perdida. Pelo contrário, a beleza continua a existir, mesmo no infortúnio. Se a procurar, você descobrirá cada vez mais felicidade, recuperar o equilíbrio. Uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. Eu achei linda essa parte, simplesmente maravilhosa. E tem outra parte que eu também... Enfim, se eu for ficar lendo trechos aqui, esse aqui me chamou muita atenção.
E ele é que esse livro tem partes muito... Ela tem umas reflexões muito interessantes. Ela começou a escrever esse diário porque ela estava se sentindo sozinha. Ela começou antes da guerra a escrever esse diário. Quer dizer, durante a guerra, mas antes ela precisava se esconder. E ela começou porque ela se sentia sozinha. E ela era uma criança bem matura, assim, bem... Dava pra perceber que ela era de acordo com a idade dela e que ela seguia as normas padrão. E enquanto o livro evolui, você vai percebendo também muito a evolução enorme dela. De como ela conseguiu evoluir pra caramba sobre isso, de como que ela conseguiu se diferenciar, e ela queria ser jornalista, ela lia muitos livros, ela era maravilhosa. Muitas pessoas olham as fotos e pensam que ela é problemática, mas ela é maravilhosa, ela fala umas coisas muito legais, e você percebe, não sei se as pessoas que leram perceberam, mas você percebe o amadurecimento da garota no finalzinho, ela já, nas últimas páginas, nessa parte pra cá, ela tá muito madura. Dessa parte aqui, ó, pra cá, ela tá muito madura. Muito madura. Ela está extremamente madura. Então, você se surpreende o jeito como uma pessoa pode ter amadurecido tanto. Vocês já devem ter percebido que até aparecido no meu rosto umas 2, 3 vezes. Mas ignorem. Depois eu gravo esse vídeo de novo. Ou eu posto direto, tudo bem. Enfim. Mas esse livro é simplesmente maravilhoso. E todo mundo sabe o final. E todo mundo lê porque... Não é só porque você quer saber o final. É simplesmente porque você quer saber um pouco sobre a história dessa garota. Ou porque você quer saber um pouco sobre essa época tão conturbada que foi a Segunda Guerra Mundial. Que eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre. Não porque eu gosto do Holocausto e coisas do gênero, mas eu gosto muito de estudar porque... Eu tenho minha avó que ela nasceu em plena Segunda Guerra Mundial. E ela fala bastante sobre isso, eu acho muito interessante. E eu cresci ouvindo sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu sempre me interessei muito sobre o assunto. E é um assunto que eu me interesso, que particularmente me encantou esse livro por causa disso também. Porque eu queria saber como é que as pessoas se sentiam nessa época. Como é que elas se sentiam com tanta desgraça no mundo, assim. E dá pra perceber um pouco, até ela narrando os comportamentos das pessoas próximas dela, que eles simplesmente estavam perdidos com a guerra. Sem a vida deles normal, eles estavam perdidos. É muito bom o livro, e me interessou muito o livro. E para as pessoas que também leem bastante e que gostam bastante da parte de estudar a Segunda Guerra Mundial, coisa do gênero, é muito interessante. E uma coisa interessante que ela fala também é sobre a sexualidade dela, que no final ela tá super apaixonada e não sei o que lá. No final ela morre, e o boy magia dela também morre, mas fim trágico. Mas ela fala muita coisa, assim, e você fica, caramba, como é que é se apaixonar desse jeito, sabe? Como é que é desse jeito? Porque naquela época as coisas pareciam tão intensas do jeito que ela fala. Ela tá totalmente apaixonada, ela não consegue parar de falar sobre ele. Muitas pessoas podem ter enchido o saco, ou talvez não. Talvez algumas pessoas possam ter concordado comigo. Mas ela no final, ela tá super apaixonada e ela fala... E nessa hora que ela amadurece mais. Por incrível que pareça, ela não fica uma menininha sem sal. Ela fala coisas muito interessantes sobre isso. Apesar de que ela não consegue parar de falar sobre o Peter. E como o Peter consegue deixar ela sem fôlego e não sei o que lá. Mas ela faz umas reflexões muito legais. E depois, essa parte no finalzinho, ela tá sensacional. Eu simplesmente amei esse livro. É um dos meus favoritos. Por enquanto, porque eu tenho uns 47 livros pra ler. Tenho 100 anos de solidão, tenho um monte de livros pra ler. Então eu vou esperar. Mas esse aqui é um livro que ganha muito destaque na minha estante, que eu recomendo pra qualquer pessoa, mesmo que ela não leia. Eu acho que vale a pena, pelo menos, você conhecer um pouco da história e de você ter uma ideia de como que as pessoas se sentiam nessa época. De como as pessoas se comportavam e agiam durante um período tão conturbado como esse. Eu achei muito interessante. Fica a dica pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. E não vai ser minha mãe. Nem minha mãe vai assistir, porque eu não vou falar pra minha mãe que eu tô fazendo. Mentira. Provavelmente eu comente, mas enfim. Mas provavelmente não vai ser minha mãe, porque eu não vou passar pra ela o endereço. Enfim.
o link, eu não vou passar pra ela. E fica a dica pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, caso eu consiga fazer divulgação. E fica o destaque pra esse livro aqui na minha estante. Beleza? Tchau!